Olá, graça e paz. Eu trago hoje uma síntese do que estudamos dentro da lição, a lição 1 do terceiro trimestre. O texto base, Atos 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 14. O comentarista é o pastor Josué Gonçalves, grande expoente, e o tema desse trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Acredito que é um tema bastante sugestivo para os dias atuais. No primeiro tópico, o cumprimento da promessa do Espírito Santo. A referência que tivemos como base foi em Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Qual é a síntese que a gente pode trazer sobre esse tema? É que o Espírito Santo veio exatamente no dia de Pentecostes, cumprindo a promessa de Jesus. Lucas 24, 49, Atos 1, 8. O termo usado para encheu é uma expressão que traz a ideia de completar algo totalmente. Está no grego essa expressão, Preencher por inteiro, sinalizando que a manifestação foi completa e visível, E visível. Qual é a aplicação que a gente pode trazer para o nosso cotidiano? A igreja nasce não por estruturas humanas, mas pelo sopro do céu. Isso nos ensina que, sem o Espírito, não há igreja viva. Hoje, continuamos precisando ser cheios do Espírito Santo para agir com ousadia e discernimento. Eu até sempre digo em algumas vezes que eu vou pregar em cultos de missões, eu digo que não adianta tentar fazer missões sem o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é missionário. Já no segundo tópico, aprendemos sobre línguas como sinal e testemunho. Qual foi a referência? Atos 2, do 4 ao 11. E a síntese? O que podemos aprender? Aprendemos que os discípulos falaram em outras línguas, literalmente, não no sentido de êxtase sem sentido, esses decorebas que a gente vê, mas línguas conhecidas, que também aparecem em Apocalipse 7 e o versículo 9. Isso causou espanto entre os judeus de diversas nações, porque ouviam as grandezas de Deus em seu próprio idioma. Queridos, é importante a gente trazer a hermenêutica de tudo aquilo que a gente fala da Bíblia para a maior compreensão. Qual é a aplicação? O Espírito Santo não veio para causar confusão, mas para unir povos sob a verdade do Evangelho. A igreja hoje precisa falar uma língua que o mundo entenda, uma fé viva, ética bíblica e amor genuíno. É o que está faltando nos nossos dias. No terceiro tópico, Pedro prega com ousadia e base nas Escrituras. Referências? Atos 2, 14 ao 36. A síntese do que estudamos sobre Pedro. Pedro antes covarde, agora prega com autoridade. Ele cita Joel 2 e o Salmo 16 para provar que Jesus é o Cristo. Essa pregação cristocêntrica é a primeira exposição pública da doutrina apostólica. E dentro do que a hermenêutica nos ensina, é que Pedro usou o verbo querisso, proclamar, como um arauto, mostrando que a pregação é mais do que um mero ensino, é proclamação pública com autoridade dada por Deus. E esse é o ensinamento que Pedro nos deixa nesse quesito. Essa aplicação pode ser para o nosso cotidiano no sentido de que a igreja precisa redescobrir o poder da pregação expositiva, fiel às Escrituras e centrada em Cristo. Não precisamos de discursos motivacionais, essa questão de coach, nada contra o coach, mas a nossa fé não se baseia nisso, e sim na mensagem que corta o coração. Atos 2:37. A nossa missão é pregar o Evangelho com a mensagem da cruz. No quarto tópico, a conversão e arrependimento genuíno. Atos 2:37 ao 41. Qual é a síntese desse quarto tópico? É que o impacto da palavra gerou arrependimento verdadeiro, metanoia, uma mudança profunda de mente e direção. Cerca de 3.000 pessoas creram, foram batizadas e integradas à comunidade. Metanoia vem do grego, significa uma mudança radical de mentalidade e conduta. Não é remorso, tá? É decisão.
a fé salvadora sempre vem acompanhada da disposição de mudar de vida. É o que falta em muita gente que se diz ser cristã ou servo de Deus. E a aplicação no nosso cotidiano é que a igreja precisa voltar para pregar o verdadeiro arrependimento. E a aplicação para o nosso cotidiano é a seguinte: a igreja precisa voltar a pregar o arrependimento com clareza, sabe? Sem emocionalismo, sem achismo, sem rodeios. Gente emocionada não sustenta a fé. Gente convertida, sim. E por fim, comunhão, doutrina e oração, os pilares da igreja. Qual é a referência? Atos 2, 42 ao 47. A síntese do que aprendemos. Os novos crentes perseveravam, em 4 áreas: doutrina dos apóstolos, ensino sólido, comunhão, koinonia, participação ativa e partilha, partir do pão, ceia e refeições comunitárias. Oração, que é a vida devocional coletiva. Quanta coisa, hein? E a hermenêutica de tudo isso, da palavra koinonia, não é amizade gospel superficial, é comunhão sacrificial, onde há entrega verdadeira, partilha, perdão e serviço mútuo que está faltando na igreja. Qual é a aplicação para o nosso cotidiano? Esses pilares formam a coluna vertebral da igreja. Sem ensino, sem oração, sem comunhão verdadeira, a fé vira ritual vazio. É o que mais vemos hoje. Conclusão: a igreja não nasceu com pompa institucional, mas com poder espiritual, firme doutrina e comunhão na prática. O Espírito, a palavra e a comunhão genuína são os fundamentos que sustentam a igreja em qualquer época, inclusive agora, em meio à crise existencial, crise de sinceridade, a frieza e perseguição ideológicas. É o que mais nós vemos acontecer nos dias de hoje. Então, uma igreja, para realmente herdar o céu, para ganhar almas e não encher bancos, mas povoar o céu, ela precisa pregar a palavra na sua essência e viver aquilo que prega. Perdoar, acolher, ter aquele sentimento mútuo, viver a empatia. Lembra quando Pedro foi preso? Qual foi a atitude da igreja? Oraram, entraram em campanha. Hoje em dia não é assim que a gente vê. Se alguém é caluniado, se alguém é prejulgado, se alguém é acusado indevidamente, a primeira atitude da igreja é desprezo. Quem era amigo nas redes sociais deixa de ser, deixa de seguir, não comenta, não compartilha. Isso não é papel da igreja. Portanto, nesses últimos dias da Igreja de Cristo na Terra, é necessário que a igreja pregue o que viva e viva o que prega. Sem a verdadeira empatia, a Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo e diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, ainda está em trevas. Então, que possamos viver a verdadeira, genuína conversão em Cristo. Não seja convencido, seja convertido, e você viverá o verdadeiro evangelho que une, que acolhe e que ajuda uns aos outros em Cristo Jesus. Graça e paz, e até a próxima.